Eu vou pedir aos irmãos, então, que abram as suas Bíblias no Salmo 120. Quero ler o Salmo com os irmãos, 120. Diz assim: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque e que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Os Salmos 120 a 134, eles formam um pequeno livreto dentro do livro de Salmos, e eles são chamados de cânticos de romanagem ou cânticos das subidas. Então a gente tem lá, se você for olhar, todos esses cânticos de Salmo 120 até o 134, eles têm esse título aí na sua Bíblia. Por que esses títulos foram dados para esse conjunto de salmos? Jerusalém ficava num lugar muito alto, né, num monte, e era a cidade mais alta de toda a Palestina. E de toda parte, durante o ano, durante 3 vezes no ano, as pessoas subiam para Jerusalém para adorar o Senhor no templo de Jerusalém. O Senhor havia estipulado que durante o ano, né, eram 3 festas e os judeus saíam de diversos pontos da Palestina e iam para Jerusalém. Eles iam na Páscoa, eles iam no Pentecostes e eles iam nas festas dos tabernáculos. E eles saíam, pelo fato de ser cidades onde estavam um nível mais baixo, como se fosse o litoral de Santos e a gente tivesse que vir aqui para São Paulo, então é subida. E essas pessoas, essas famílias, cumprindo o mandamento de Deus, elas deixavam as suas cidades e iam em direção a Jerusalém. E passavam a maior parte do tempo nessa viagem subindo e continuavam a subir depois que chegavam a Jerusalém. Lá para chegar até o templo, eles tinham lá 15 degraus. E eles cantavam no trajeto, esse trajeto pelas estradas, eles paravam em pontos estratégicos, se reuniam e cantavam esses salmos. E chegando em Jerusalém, em cada degrau que eles subiam para chegar até o templo, eles também recitavam esses salmos. E por isso que eles são chamados de salmos de romagem ou salmos de subida, porque eles estavam ou subindo os degraus ou subindo para Jerusalém, e eles iam então cantando e louvando ao Senhor com cada um desses salmos. Eu fico imaginando que maravilha era, que desejada era essa viagem. As pessoas largavam os seus trabalhos, deixavam seus afazeres, e eles iam em direção à adoração a Deus. Imagino eles se reunindo nesses lugares em volta de uma fogueira, no caminho que não é como hoje, cheio de prédios e poluição. Imagino eles olhando as estrelas e cantando salmos e fazendo essa congregação, se reunindo como povo, fazendo essa viagem fazendo dessa viagem uma estratégia, fazendo dessa viagem um tempo de adoração ao Senhor, fazendo dessa viagem um tempo de regozijo em famílias, se encontrando de tempos em tempos nesse lugar. Então, esses deveriam ser tempos muito esperados e desejados pelo povo, né? Um olhar mais geral para esses salmos, ele vai revelar para nós que essa subida não era só uma subida física de quem percorre uma estrada
um trajeto ou quem sobe um degrau, mas também é, se a gente começa a analisar cada um desses salmos, uma jornada para Deus. Uma jornada aonde há um crescente, há uma subida para uma caminhada até a adoração de Deus, uma caminhada de maturidade, uma caminhada de santificação. E isso pode muito bem se aplicar a nós, se aplicar à nossa vida, se aplicar àquilo que a gente está fazendo aqui como igreja, de buscando uma jornada de fé. Uma jornada de fé que começa no momento da nossa conversão até o momento em que a gente aguarda a volta de Jesus. E enquanto Ele não volta, nós somos chamados a buscar essa jornada de fé e a ser peregrinos e discípulos, né? Jesus, no João 15:8, ele diz que somos discípulos, somos pessoas que passamos a maior parte do tempo aos pés do Senhor Jesus, lendo a sua palavra, buscando no seu evangelho o crescimento e o aprendizado. E somos também peregrinos, porque a Bíblia nos diz em Hebreus que essa não é o nosso lugar de morada. Que nós não estamos naquele lugar que está destinado a nós. Que nós temos um outro local, uma pátria celestial, preparadas para nós, para mim e para você, pelo Senhor. Então nós estamos no caminho, um caminho de uma jornada de fé, também como cristão, caminho de uma jornada de busca ao Senhor, caminho de uma jornada de adoração ao Senhor, e esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós reconhecemos que este mundo não é o nosso lar, que saímos rumo à casa do Pai, para o Pai, e então a gente está também numa jornada de fé, assim como aqueles hebreus, aqueles judeus, saíam das suas cidades e caminhavam e se reuniam num local de adoração e iam adorar a Deus no templo. Nós também estamos nessa jornada de fé em busca de uma maior comunhão com o Senhor. E o que acontece é que no nosso tempo a religião, ela tem uma mentalidade de turista. Ela não é mais um caminho, ela não é mais um trajeto, não é mais uma jornada como romeiros. Nós não entendemos, muita gente não entende o cristianismo como uma jornada de fé. Muita gente entende e tem a mentalidade de turista. A religião é entendida como uma visita a um local atraente, que a gente chama de igreja, e que quando nós temos tempo disponível, ou quando então ela não for atrapalhar o nosso lazer ou o nosso descanso, a gente então vai para a igreja. Eu decidi, irmãos, que nos próximos 15 pregações que eu vier aqui pregar aos irmãos, nós vamos pregar cada um desses temas, cada um desses salmos de romagem, e eu espero progredir nessa jornada junto com a progressão que esses salmos nos mostram, a nos levar a um caminho de maturidade, a um caminho de maior comunhão com o Senhor, a um caminho de mais intimidade com Deus. Então eu queria, antes de começar a falar sobre o primeiro desses salmos, que é o Salmo 20, apresentar para vocês esse livro de Eugene Peterson, que é o livro que inspirou essas mensagens. Então, se você tiver a oportunidade de comprar e ler, você vai ser abençoado. Se você não tiver a oportunidade, você acompanha comigo as mensagens e elas vão estar baseadas em cada um desses salmos, salmos de romanagem, salmos de subida. A gente vai meditar em cada um deles. E o primeiro deles é o Salmo 120, que eu li. Ele é curto, eu vou ler novamente e peço aos irmãos que acompanhem a leitura mais uma vez, pensando nessa jornada. Esse é o primeiro passo de uma jornada. E o primeiro passo de uma jornada de um caminhar de fé. Assim como os judeus faziam e iam adorar a Deus nas festas pelo menos 3 vezes ao ano e cantavam esses salmos, então nós vamos também progredir nessa jornada pensando nas coisas
que eles nos ensinam, que aprendemos através desses salmos, né? Então, Salmo 120 diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles falam de guerra. Esse não é um bom início, não é um salmo agradável que enche os nossos olhos, enche o nosso espírito. Na verdade, ele retrata uma palavra inicial de angústia, fala de angústia. A primeira palavra é angústia, o primeiro pensamento do salmo é angústia e o último é guerra. Não é um cântico agradável, um salmo agradável, mas ele é necessário, porque ele fala com franqueza a respeito de muitas coisas que a gente passa e vive na nossa jornada espiritual. É um passo inicial, como quem diz: cansei, para tudo que eu quero descer. Estou cansado de tudo isso e vou para Deus. Estou angustiado, estou pesado, estou amargurado, mas eu vou para Deus. Eu vou buscar o Senhor. Cansei de difamação e de maledicência, de conviver com pessoas falsas, com pessoas mentirosas, de conviver com hipócritas, de conviver no meio dessa mentira toda que a gente vive. E o Salmo 120, então, ele apresenta uma pessoa assim, que tendo que habitar, viver, conviver num ambiente totalmente hostil, ele sente angústia. Então, as pessoas que vivem numa cultura dominada pela malícia, pela mentira, elas se sentem como se estivessem afundando e não tem como desafogar. Como uma areia movediça. A mentira, a maledicência, parece que perdura nessa vida que esse salmista estava vivendo. E essas pessoas têm dificuldade de não saber mais no que acreditar, no que ouvem. O que é verdade? Se ele vive numa cultura onde está coberta pela maledicência e pela mentira. Não dá para confiar em ninguém. Todas as pessoas nas quais você encontra, ela só vai trazer para você descontentamento. E o salmista, né, no Salmo 120, esse descontentamento que ele sente com o mundo onde ele vive, é o preparo para uma viagem, uma jornada para Deus. Por quê? Porque ninguém que está satisfeito com a situação atual está disposta num caminho, uma jornada de fé, aonde essa situação ela vai ser vivida até contra essas pessoas. Enquanto nós pensarmos que a próxima eleição pode trazer uma segurança para nós, ou que nós pensarmos que um salário maior pode nos trazer um certo conforto, ou nós acreditarmos que a educação melhorando e a saúde melhorando, a nossa vida vai melhorar, a gente vai continuar a crer naquelas circunstâncias que a gente vive e não vai estar disposto a uma jornada que muitas vezes é uma jornada difícil, pois o Senhor fala que o caminho é estreito. Um caminho de quem prega a paz, de quem luta pela verdade, nem sempre é confortável. Então, o Salmo 120, ela apresenta uma pessoa assim, doente com as mentiras, mutilada pelo ódio, uma pessoa machucada pela dor, a respeito do que se passa no mundo, mas ela não é uma simples reclamação.
de uma pessoa que olha assim, como a gente está acostumado muito na nossa sociedade contemporânea, a olhar o mundo e falar assim, está tudo ruim, está errado ali. Não, né? É uma pessoa que decidiu buscar e entregar ao Senhor a sua angústia. Porque ele diz, no versículo 1, essa é a primeira reclamação dele. No Senhor, né, eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Ele está angustiado. Por que ele está angustiado? Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. É a primeira reclamação. Eu estou vivendo no meio da mentira, no meio de pessoas que falam mal, no meio de pessoas que difamam, no meio de pessoas que só podem usar a sua língua para fazer o mal. Então essa é a primeira reclamação do salmista, e ele está farto com os modos desse mundo. Essa era a primeira queixa dele. Mas percebam que, apesar de ser uma queixa dele, ele não fala assim, eu espero que terceiro resolva essa situação. Que essa língua dessa pessoa, quando falar mal de mim, eu vou revidar, eu vou me vingar. Não, muito pelo contrário, eu clamo ao Senhor. Essa angústia que eu trago na minha vida a respeito da situação que eu vivo, eu clamo ao Senhor, eu busco pelo Senhor e Ele me responde. Ou seja, é uma pessoa que, apesar de estar vivendo a angústia, que não é uma tristeza comum, angústia, os irmãos sabem, é alguma coisa que fere a alma. E ele, vivendo essa ferida na alma, ele busca o Senhor e o Senhor responde. Isso é confiança, é fé. No lugar da vingança, no lugar de apoios de terceiro, ele recorre ao Senhor e sabe que Deus ouve. Então, é interessante também que a gente vai perceber no texto, ele fala assim, o que ele lhe dará? O que o Senhor dará? Para quem? Para a língua mentirosa. Ele personifica a língua. Então, o que o Senhor fará com esses mentirosos? O que o Senhor fará com esses difamadores? Ele diz assim, ele lhe dará, ele retribuirá. Ou seja, vive a angústia, está no meio, está incomodado, mas sabe que a vingança é do Senhor. E se o Senhor vingar, isso será pior. Será como uma flecha atirada incandescente, que pega fogo como se fosse de um guerreiro. Então ele tem certeza que Deus escuta, que Deus entende, que Deus sente o que ele está passando, que Deus vai responder ao seu clamor. E Deus jamais rejeita a nossa oração. Deus ouve a oração, Ele responde e não despreza a nossa condição de angústia. Deus ouve. A respeito da língua, né, o Novo Testamento tem um texto muito interessante que fala, que é Tiago, capítulo 3, versículos 6 a 10. Quero ler com os irmãos, não sei se vocês conseguem enxergar, a letra está um pouco menor aí, mas diz assim, Tiago 3, de 6 a 10, diz a respeito da língua o seguinte: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha, Tiago está falando que a língua é fogo. A língua é fogo, incendiado pelo inferno. Não é à toa que a difamação, a maledicência nos causa angústia, né? Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e têm sido domados pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Olha, é uma flecha aguda, um veneno mortífero. Temos que tomar cuidado com essa língua aí. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, não pode ser assim. Os mentirosos são assassinos de reputação. O seu veneno, diz a Bíblia, é mais peçonhento que cobras, e a língua é mais perigosa que o fogo. A maledicência destrói reputações. Reputações, às vezes, que foram construídas com muito tempo. Reputações que foram criadas, cresceram com a pessoa, e de repente uma palavra mal falada, uma história mal contada, uma narrativa que não compete com a verdade integral, ela destrói a reputação de pessoas. Levítico 19:16 diz o seguinte: não andarás como um mexeriqueiro, fofoqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. O mau uso da língua é um atentado contra a vida do teu próximo. Temos que tomar cuidado. É um atentado contra o próximo. Nosso falar pode destruir pessoas, mas o nosso falar não destrói só pessoas. A maledicência também destrói não apenas a reputação, mas destrói as relações das pessoas, os relacionamentos das pessoas. Diz assim, Provérbios 16:28, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores amigos. Ou seja, é possível que aquilo que é falado, quando não bate com a verdade, destrói não só a reputação das pessoas, mas destrói também as relações das pessoas, as relações de amizade. Separa os maiores amigos e os irmãos. Então a língua nos coloca grande responsabilidade, né? Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então essa era a primeira queixa do salmista. Ele estava vivendo num mundo, numa situação, numa sociedade onde ele não suportava mais a difamação e a maledicência, vivendo na angústia. A segunda queixa do salmista está no versículo 5-7. Vamos ler. Diz assim: ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito em tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Meseque era uma tribo da Palestina que ficava ao norte de Israel. Quedar era uma tribo beduína que vivia ao sul de Israel. Então o salmista, apesar da gente não conhecer muitos detalhes sobre Meseque e Quedar, o salmista sente que ele está cercado por pessoas briguentas, cercado por pessoas estranhas e hostis. E no mundo contemporâneo, no mundo que nós vivemos hoje, que você vive, onde nós estamos inseridos, não parece ser nem um pouco diferente. Nem um pouco diferente é o que acontece com o que acontecia lá. O mundo sempre está inquieto, louco por uma briga, ninguém parece mais saber como viver, relacionamentos saudáveis. Como é difícil, atualmente, viver em paz. Nossa sociedade é tal como Meseque e Quedar, talvez pior, né? Os pecados são os mesmos. Se você olhar a internet e a rede social, é um lugar de mentira, de falsidade, de briga. Escreve qualquer coisa na internet e, se não concordar, escreve qualquer coisa sobre o seu pensamento. Você, como cristão, escreve qualquer coisa a respeito do que você pensa sobre a ideologia de gênero. Você vai ser massacrado. Intrigas, fake news. E não é só na internet. Quem aqui acredita, quando liga uma TV, que aquelas notícias são verdadeiras? Você acredita? Né?
Não estamos vivendo num mundo de mentira? Não tem cadeirada até em discurso político? Meus irmãos, esse ombro aqui não cansa de receber as lágrimas da minha esposa. Na escola, onde as crianças precisavam ser educadas e onde os professores tinham que ser educadores e educados. Tem algum dia que você consegue viver naquele hospício sem sentir que está num lugar de maledicência e sem briga? E essa também não é a realidade de vocês, aonde vocês vivem? Nem dentro da igreja a gente consegue mais conviver sem briga, né? E o salmista, um cara que amava a paz, que as pessoas olhavam para ele, ele é o pacificador. Vivendo nesse mundo, forçado a viver entre pessoas briguentas, e assim também é o cristão. Vive no mundo e é odiado pelo mundo, mas não pertence ao mundo, é peregrino. Parabéns, você se converteu. Anda com Jesus. Primeira coisa, no mundo tereis aflições. Que boa notícia. Tem gente que prega prosperidade, mas, infelizmente, não era assim que a gente percebe a nossa vida, né? O caminho é estreito, apertado. E aquele salmista estava vivendo e acampando a vida inteira entre vizinhos briguentos. Mas nós não temos que viver lá. Nós não temos que viver em Meseque e Quedar. Há uma rejeição, há uma aceitação de uma jornada que também é uma rejeição ao mundo, um não para o mundo e um sim para Deus. Porque esse pensamento é o pensamento do mundo, você só encontra mentira. A vida nossa hoje, se você parar para pensar, a dificuldade de viver no mundo de hoje, ela é toda baseada na mentira. Esse é o maior mal. Enquanto Jesus é a verdade, o diabo usa a mentira de todos os cantos para dizer para você que é impossível viver sem mentir. Então, eu creio que nós aqui, a maioria de vocês que estão aí, me vendo pela internet, já deram esse passo, o passo de dizer não para as mentiras do mundo, o passo de dizer não para as brigas do mundo. E o Salmo 120, ele é uma decisão, uma bifurcação, aonde você vai decidir que caminho que você vai tomar, uma transição de uma desilusão de viver igual Meseque e Quedar, para uma vida de uma jornada que vai caminhar em direção ao Senhor. De caminhar ao encontro de outras pessoas do mesmo povo que vai se reunir, que vai se juntar, que vai adorar a Deus. E eu creio que você já tomou essa decisão. Que o ponto crucial na sua vida já passou, que você já se desiludiu, que você não acredita que vai ser a economia que vai resolver sua vida, que vai ser a política que vai resolver sua vida. Não, eu creio que você já decidiu que é Jesus esse caminho para a sua vida e que você já tomou essa decisão. E que está aí numa peregrinação dura de um discipulado de fé e de uma mudança de parar de reclamar como as coisas estão e ir atrás das coisas boas. De ir atrás das coisas de Deus, de ir atrás de uma jornada em direção a Deus. Um passo de se distanciar das mentiras do mundo, das brigas do mundo e caminhar para Deus. Israel é um povo que se formou através da rejeição do mundo e se formou em caminhar para Deus. A primeira rejeição que eles tiveram foi rejeitar a Mesopotâmia. Quando Deus chegou a Abraão e falou assim, sai do meio da sua parentela e vai e eu farei de você uma grande nação.
Abraão saiu do conforto dele e disse não para o mundo, que era o mundo do conhecimento da época, e sim para Deus. E ele foi pela fé. Depois o povo judeu se formou novamente quando eles disseram não ao Egito. E eles saíram do Egito. O dinheiro do mundo estava no Egito. Tudo de bom que se tinha estava no Egito. E Israel disse não ao Egito, virou as costas numa jornada para Deus. Então, o povo judeu, ele se formou através dessa rejeição desses valores e foram em direção ao Senhor, em direção à adoração. Trabalharam, se divertiram, sofreram, pecaram no mundo, como todos os demais homens fizeram, mas agora estavam em direção a Deus. A ser um povo que era reconhecido e identificado como o povo de Deus. Que não era politeísta, que não era opressor, que não era o povo mais culto, mas era o povo que adorava a Deus. Então, eu quero concluir a minha mensagem de hoje em cima do Salmo 120 e falar para nós aqui. A conclusão vai ser um pouquinho mais longa, mas eu quero aplicar a nós, né? Para você que está aqui me ouvindo, você que está aí, você que é cristão, que em algum momento vai ouvir essa mensagem, que está enfadado, quando olha ao seu redor e está vivendo no meio de brigas e mentiras, que sofre a injustiça, a difamação, o desentendimento e está angustiado com essa situação. Para você, eu quero falar, cristão que vive nessa situação. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Se você está enfadado de Meseque e de Quedar, se você não suporta mais um mundo de mentiras, por que você leva Meseque e Quedar para sua casa? Não faz sentido, gente, brigar em família. Não faz sentido, gente, brigar no lugar que deveria ser a nossa fonte de refúgio. É muito difícil viver nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive. E sempre foi, para todo aquele que queria seguir a jornada de Deus. É muito difícil. Então compete a nós, que já fugimos de Meseque e de Quedar, que não queremos viver como eles, fazer da nossa vida um lugar de refúgio e reconciliação. E harmonia, e bem-estar. Um lugar onde a mulher quer voltar para casa, onde o homem quer voltar para casa. Depois de ter passado o dia todo nesse mundo, andando aí no trabalho e convivendo com pessoas falsas, mentirosas, que querem puxar o seu tapete, que querem te oprimir, por que levar Meseque e Quedar para dentro da casa? Não faz sentido. Família é lugar de restauração. Família é o lugar de compreensão. Família é lugar de perdão. Família é o lugar de reconciliação quando as brigas acontecem. Não faz sentido. Talvez seja porque ainda não se sente um peregrino. Talvez é porque você ainda tem saudade do Egito, da comida do Egito. Como os judeus fizeram, eles saíram, mas tinham saudade do politeísmo do Egito. Tinham saudade, porque hora e meia eles estavam lá adorando outros deuses. Eles tinham saudade das cebolas do Egito. Talvez seja por isso que a gente tem tanta briga em família. Porque embora a gente saiu de Meseque e de Quedar, a gente levou essa cultura de Meseque e Quedar para a nossa casa. Aí, uma segunda pergunta para os irmãos. Já não aguenta mais viver angustiado no meio de Meseque e Quedar? Porque leva o modo de viver de Quedar para dentro da igreja? Porque leva Meseque e Quedar a maledicência, a briga, a difamação?
Igreja vem do grego eklésia, vocês conhecem isso, toda hora é falado por aí. Significa chamados para fora. Fora do quê? Fora do quê, irmãos? Chamados para fora do quê? Chamados para fora do mundo. Chamados para fora do mundo. Fora da cultura do mundo, fora do agir do mundo. Jesus fala em João 17,16 que nós não somos desse mundo, como Ele não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Mas como os hebreus tinham saudade do Egito, muitos de nós, então na igreja, vivemos na igreja, mas o mundo não sai da nossa mente. E a gente vive e leva o mundo para dentro da igreja. Falta essa consciência do que é ser igreja. Ou talvez esses que levam o mundo para a igreja sejam apenas religiosos. O que é levar o mundo para a igreja? Levar o mundo para a igreja é ser mentiroso, é difamar o irmão, é narrar coisas que não batem com a verdade. A sua fala tem que ser verdadeira. E avaliar se o que você está vivendo não é apenas uma religião. Não saiu de Meseque e de Quedar. Não saiu. E aí uma pergunta para ir terminando a minha palavra. Quem é você no Salmo 120? Quem é você no Salmo 120? Você que está me vendo na internet. Quem é você no Salmo 120? Você é igual o salmista angustiado que clama a Deus, confia nele, espera nele, que ama e deseja paz? Ou é o habitante de Quedar e de Meseque, língua nervosa, sempre pronto a revidar, que adora uma briga, anos e anos de conversão, e não consegue viver bem com 2 dúzias de irmãos? Não consegue viver dentro de um departamento em harmonia? Meseque e Quedar é a cultura da sua vida cristã? Ah, eu sei. A culpa é deles. Sempre deles. Nunca é nossa. A culpa é deles. Aliás, eles nem estão aqui, né? Eles tinham que estar aqui para ouvir essa mensagem. É assim que a gente funciona na nossa cabeça. A culpa é deles. O jeito de fazer meu é o certo. Sempre foi deles. A vida com Deus, irmãos, não nos poupa de angústias, pois vivemos num mundo caído, entre pessoas caídas, sujeitas às diversas aflições. João 16:33 diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra de Jesus. Tenham em paz em mim. Tenham paz em mim. Nós temos que ter paz nessa igreja. Irmãos, irmãs, não reproduzam a cultura, o pensamento de Meseque e Quedar. O que é o pensamento deles? É briga, é mentira, difamação. Meu irmão, tire Meseque e Quedar do seu coração. Não permita que faça morada a cultura que você vive. Não permite que aquilo que você vive no seu trabalho ou na sua vizinhança entre na sua casa. Não permite, a sua casa tem que ser bênção. A sua casa tem que ser ambiente de harmonia, de paz. Não permita que Meseque e Quedar entre na tua igreja. Seja instrumento do Senhor
para proclamar a paz. Tenham paz em mim. Já chega a aflição que vocês passam no mundo. A gente não precisa reproduzir. Nós não somos de Meseque e Quedar. O Senhor diz que nós não somos do mundo, nós não somos do mundo. Nós temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, o agir do mundo. Então vamos como igreja, nessa jornada de fé, ajudando uns aos outros, e não atrapalhando uns aos outros, ajudando uns aos outros a suportar a angústia de viver no mundo caído, no mundo que difama, no mundo que briga.